Fala pessoal, vou fazer um comentário rapidinho aqui sobre a questão dos componentes classe e função. Essa é uma atualização então agora para 2021. Nós temos os dois tipos de componentes e os dois ainda funcionam perfeitamente. Vocês viram no vídeo na videoaula que eu passei para vocês, tudo 100%. Tá? A questão é, eu estou percebendo uma tendência tanto da documentação do React, os exemplos e tudo mais, tendendo a utilizar mais os componentes do tipo função, tá? Então vocês vão perceber que na documentação lá, quase na maioria das vezes aparecem duas abas, né? Para função e para classe. Então vocês vão encontrar isso bastante aqui na documentação do React e quase sempre o de função vem primeiro, né? Então eles estão puxando um pouco para esse lado porque é uma sintaxe mais simples de escrever, é mais rápido, né? Então, em função disso, aquele exemplo que eu passei lá de manipulação do estado em classe, eu gravei um vídeo novo agora só fazendo aquela parte do código com function para vocês perceberem que tudo é equivalente, que tudo dá para fazer. No function é um pouco mais resumido, mas na prática tanto faz. Você pode usar o que você quiser porque os dois tipos de componentes são corretos e são equivalentes, beleza? Então vou deixar vocês com o código agora. Então, pessoal, a forma como a gente costumava trabalhar no React com orientação a objetos, usando componentes do tipo classe, ainda está perfeitamente válida. Vocês vão encontrar na documentação do React duas abas em praticamente tudo. Então, vai ter a forma em função, né, os componentes do tipo function e a forma baseada em classe, né? Então, tanto faz, efetivamente tanto faz. Você pode programar do jeito que vocês quiserem. Inclusive, eu recomendo vocês dominarem as duas formas, porque dependendo da empresa, do projeto, vai trabalhar de uma forma, né? Então, você vai ter que, de um jeito ou de outro, saber as duas coisas, né? Eles são bem parecidos. Eu tô com o exemplo aqui do estado da aplicação baseado no vídeo passado, né, do semestre passado. Então eu vou deixar o link na descrição, quem quiser ver como que é feito a parte em classe, assista o finalzinho do vídeo passado, e quem quiser ver a forma baseada em função, acompanha esse aqui mesmo, tá? Eu resolvi fazer essa pequena edição no vídeo porque ficou muito mais fácil de trabalhar. Isso que é a vantagem de você ter uma equipe trabalhando constantemente para melhorar a tecnologia. Então, para nós programadores facilitou muito, tá? Então, pessoal, aqui esse estado da aplicação, como eu falei para vocês, é o estado daquele componente. Então, imagine que ele tem algumas variáveis privadas ali que dizem respeito aos componentes internos dele, as coisas dentro do componente, né? Então, é o estado interno dele. Se ele está, um botão, por exemplo, se ele está ativo ou inativo, coisas nesse sentido, tá? Não estamos falando do estado da aplicação em geral, mas o estado de cada componente, tá? No exemplo que eu fiz em classes lá, nós temos dentro do construtor aqui a criação do estado, né, que é um objeto JavaScript, e esse objeto ele pode ser manipulado através do setState, que muda o valor do estado, né? Então aqui eu consigo, por exemplo, nesse timeout, depois de 4 segundos eu consigo mudar aqui o voo que era do Brasil para a Flórida, eu mudo de Flórida para Tóquio, né? Então, se a gente recarregar a aplicação aqui, ela começa com o estado inicial e após 4 segundos ele muda Flórida, Tóquio, né? Então o estado é isso, pessoal. É uma variável interna ou mais de uma variável dentro do work component, tá? Vamos fazer diferente hoje? Vamos fazer o seguinte. Aqui no componente do tipo função, eu vou criar a mesma coisa, só para vocês verem a diferença do modo antigo para o modo novo, tá? E vocês vão concordar comigo que vai ficar muito mais fácil de trabalhar. Então, pessoal, para trabalhar com o estado em componentes baseados em função, a gente precisa importar um hook chamado useState. Tá? Então eu vou deixar o link para vocês da parte de hooks aqui, mas não se preocupem em estudar tudo isso por enquanto. Vamos concentrar no useState. Tá? Então o useState ele facilita muito esse gerenciamento do estado interno do componente. Né? Então aqui, por exemplo, nós tínhamos uma variável chamada fly. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos criar um const, porque dentro dessa renderização de componente vai ser um valor constante, mas vocês já vão entender como isso é dinâmico e como que ele muda mesmo sendo constante. Nós temos um pequeno array que nós declaramos duas coisas: a variável que nós queremos e um método modificador, um set. Então, set fly igual a
ao hook useState. Tá? E aqui eu posso passar um estado inicial. Deixa eu ver o que era aqui, Brasil, Flórida. Eu só vou fazer diferente aqui. Opa, já tinha as aspas. Brasil, Flórida, hooks. Só para a gente saber o que a gente está dentro do componente que trabalha com hooks. Notem o seguinte, eu tenho um array constante. O primeiro parâmetro é o nome da variável. O segundo é o set, que é o que muda ele, né? É só isso, pessoal. O estado trabalhando com hooks é isso. Não precisa se preocupar com muita coisa, tá? Eu vou colocar aqui o nosso texto que estava sendo impresso lá no componente do tipo classe, então eu vou criar uma cópia dele aqui embaixo, né? Ao invés da gente usar this.state.fly, o que a gente usa? Fly. Essa variável é visível dentro de todo o componente. Olha só que maravilha que ficou esse sistema de hooks deles, né? Então, aqui, se a gente executar dessa forma, já apareceu aqui embaixo, ó, Fly, Brasil, Flórida, hooks. Perfeito, está funcionando, né? O estado, a variável fly pertence ao estado desse componente aqui, tá? E como que a gente modifica esse cara? Eu vou seguir o mesmo exemplo aqui e vou fazer um timeout. Mas lembrem que isso daqui pode ser um clique do usuário, pode ser qualquer coisa para mudar o estado, né? Você chamou uma API, voltou a resposta, você pode mudar o estado para mudar alguma coisa na interface. Então o estado ele serve para isso, para modificar as variáveis que dizem respeito ao comportamento do componente. Então eu vou deixar esse nosso set timeout aqui, né? Vou deixar com 4 segundos também. Só que reparem o seguinte, antes eu tinha que fazer this.setState, passar um objeto com a variável que eu queria modificar, né? Agora eu já tenho de cara aqui, ó, um método modificador. Então o que a gente pode fazer aqui? setFly, simplesmente fazer isso. Sou meio caipira, né? Simplesmente fazer isso. Enfim, pessoal, setFly, pronto, está resolvido. A variável é visível em todo o componente e o método modificador também é visível em todo o componente. Está resolvido. A partir de 4 segundos, eu só vou colocar aqui para ele mudar para hooks, para a gente saber que ele mudou certo, né? Então ele vai dar um refresh na página. Deixa só eu recarregar aqui para a gente ter essa noção dos 4 segundos, que eles contam a partir do primeiro render. Então Brasil, Flórida, hooks. 4 segundos depois, ele alterou aqui, né? Flórida, Tóquio, hooks. Então, pessoal, é isso. Ficou muito mais simples. Agora nós temos as variáveis e os métodos modificadores visíveis em todo o componente. Detalhe, pessoal, esses hooks aqui só funcionam em componentes do tipo function, tá? Não funciona dentro de classe. Dentro de classe você é obrigado a usar o this.setState e assim por diante. Tá joia? Então eu fiz questão de regravar essa parte do vídeo aqui para vocês começarem a trabalhar já com a sintaxe nova e com tudo que tem de mais novo no React aí. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço.